Liste coisas que aprendeu que ajudam pacientes de modo geral a melhorarem ou se curarem da depressão e da ansiedade. Eu não posso deixar de começar essa conversa comentando que, se você está num nível de disfuncionalidade no seu dia a dia, ou se você está tendo um sofrimento emocional significativo por causa desses sintomas ou transtornos, eu recomendo que você procure, em primeiro lugar, um profissional de saúde mental adequado. Preferencialmente um psicólogo para começar, porque um bom psicólogo vai conseguir te indicar para outros profissionais caso eles sejam necessários. Esses profissionais vão conseguir ajudar você a entender o que está acontecendo e dar estratégias personalizadas que podem ser construídas com você nesse processo. Além disso, caso apareça a orientação do uso de medicação para ajudar, considere com carinho, mesmo sabendo que a escolha final sempre vai ser sua enquanto paciente, porque só você sabe mensurar com toda certeza se os custos e os riscos valem a pena. Mas agora vamos pensar aqui em algumas dicas que dê para utilizar para ansiedade e depressão, que não dependam exclusivamente do acompanhamento psicológico e que até em alguma medida dá para a pessoa usar por conta. Tem duas que eu acho que funcionam muito bem para ambos os casos. A primeira delas é cultivar uma boa rede de apoio. Rede de apoio é formada pelas pessoas com as quais você tem um grau íntimo de relacionamento. E quando eu digo íntimo, eu estou falando aqui de sentimentos. São pessoas que confiam em você e você confia nelas. São pessoas com as quais você não precisa usar máscaras porque elas te validam simplesmente por ser quem você é. Que vocês têm um grande grau de compatibilidade, se tratam bem. E, acima de tudo, também são pessoas com as quais você sente que você pode mostrar a tua vulnerabilidade para ter conversas profundas sobre as mais diferentes coisas. A segunda dica que vai funcionar muito bem para as duas coisas é simplesmente ter uma boa qualidade de vida. Desde uma saúde física adequada, alimentação, rotina de sono, mas até coisas mais complexas, como garantir que você não está se sobrecarregando no seu trabalho, com as suas atividades, garantir que você não está tendo muitas fontes de estresse, que você está fazendo coisas que são significativas, importantes, prazerosas, que você tem lazer o bastante, que as coisas fazem sentido para você na sua vida e que você está vivendo de acordo com os seus valores, entre tantas outras coisas que envolvem esse conceito tão importante de equilíbrio de vida. Pensando especificamente na questão da depressão, a dica que eu daria seria uma variação simplificada de um trabalho que a gente faz dentro da psicoterapia, que até hoje as pesquisas mostram que é o que é mais efetivo contra a depressão, que se chama ativação comportamental. O ideal é fazer isso com um psicólogo, porque ele vai conseguir te ajudar a fazer os passos bem certinho. Mas dá para pegar a ideia base e tentar aplicar um pouquinho se você tem algum grau de depressão, que é a ideia de você tentar buscar atividades que sejam interessantes de você fazer e que sejam naturalmente reforçadoras e tentar pouco a pouco, em cada vez maior grau de dificuldade, adicionando elas na sua vida. Porque uma das principais coisas que acaba acontecendo na depressão é que a gente vai se fechando das pessoas, se fechando do mundo, se fechando das novidades e a gente quebra qualquer possibilidade de receber um feedback positivo do ambiente que é tão necessário para sair da depressão. Mas isso não é necessariamente a mesma coisa que simplesmente ouvir o que as outras pessoas falam que a gente precisa fazer. Se uma pessoa melhorou muito da depressão dela porque ela estava fazendo caminhadas, trilhas, montanhismo ou alguma coisa assim, que bom para ela, porque isso era naturalmente reforçador para ela. Mas isso não quer dizer que isso é naturalmente reforçador para você. Então você tem que se entender e pensar o que funciona para você conseguir ir escolhendo o que você vai fazer. Agora, para a questão da ansiedade, a gente já vai ter uma outra pegada. No caso da ansiedade, tem uma coisa que dá pra gente já ir fazendo mesmo sem um psicólogo, mas que com toda certeza um psicólogo vai ajudar muito a acelerar e tornar esse processo mais fácil. É o seguinte, é parar pra pensar, quais são as fontes da minha ansiedade, desses sentimentos e dessas angústias e o que eu posso fazer com elas. Se a fonte for uma situação externa e a nossa leitura de realidade estiver correta e mesmo assim nós estivermos angustiados com aquilo, a gente precisa se perguntar, eu posso resolver isso? Ou se não vale a pena resolver, se não é importante o bastante, se não é custo-benefício, ou se não dá para resolver, será que tem como eu me afastar isso para não ficar tão exposto a essa situação que está me causando tanta ansiedade? E se essa ansiedade não vier de uma situação real, mas sim de pensamentos que nós temos na cabeça, é importante tentar desarmar esses pensamentos. Nesse sentido, a gente tem uma coisa que ajuda muito,
que são as distorções cognitivas, que são erros muito comuns, padrões de erros muito comuns, de leitura errada e enviesada da realidade, que podem causar muito sofrimento, inclusive muita ansiedade. Identificar quais são esses erros que nós estamos cometendo e tentar contra-atacá-los com base em diversas evidências e outros instrumentos pode ser muito essencial para a gente conseguir lidar com essa ansiedade disfuncional que está tão presente dentro de transtornos de ansiedade ou até de outros transtornos mentais que possam ter ansiedade muito forte como sintoma.